Bom dia, Central. Aleluia. Deus é bom? Então fala aí para umas 300, 500, 600 pessoas. Deus é sempre bom, Deus é maravilhoso. E Ele está nesse lugar. Ele é digno de ser adorado. Depois disso você pode sentar. Amém? Ah não, você não disse para 200 pessoas. Eu vi, eu estou de olho em você. Você disse no máximo uma pessoa aí. Só quem está do teu lado. Vamos, a gente precisa interagir mais, queridos. Eu sei que a celebração, né, ela dificulta um pouco, né? Essa coisa de ficar aí vendo a nuca do irmão, né? Por que a gente é uma igreja em célula? Por quê? Por quê? Porque a gente quer lidar com isso aí. A gente quer algo a mais, né? A gente quer algo a mais, a gente quer um relacionamento. Porque senão vira apenas um ritual religioso, vira apenas uma prática religiosa. Ah, eu vou lá no domingo. Aí eu participo lá da celebração, que é uma bênção, é importante. Mas não é só isso, querido. Vida cristã é comunidade. Diga comigo, comunidade. Tem que caminhar em comunidade, irmão. Não adianta. Se você ficar, isolado, se você vier aqui, né? Vocês acham que eu não vejo? Eu estou de olho, não sei. Todo domingo eu estou de olho. Nem termino o culto, eu estou aqui encerrando, fazendo aquela última oração. Tudo bem, eu reconheço que eu demoro, eu reconheço que eu atraso, mas né, eu estou vendo, você nem terminou, você já está levantando e saindo de lado assim, para ninguém ver você, né? Ah, eu tenho fobia social. Pai, põe a tua mão sobre essa pessoa, cura ela, meu Deus, liberta ela, porque que história é essa de fobia social? Querido, a fé foi feita para vivermos em comunidade. Leia a Bíblia. Tudo que acontece em comunidade, acontece em grupo, não acontece de maneira isolada. Você vai ver que Jesus, ele interagiu isoladamente, momentos pontuais, mas com um propósito de atingir comunidade. Sempre foi assim, sempre foi assim. Então abre o teu coração, abre o teu coração para Deus, mas abre o teu coração para o teu irmão também. A nossa igreja, nós temos uma declaração de visão, estamos aí avançando nisso aí. Eu quero que isso seja internalizado por todos nós. Tem alguém aqui que já, lá na célula Machonaria, a melhor célula do mundo, melhor célula, aleluia, né? A melhor célula do mundo, lá na Machonaria, a gente faz a declaração da visão. Eu acredito que talvez na sua célula você faça também, porque está lá no material de célula, toda semana. Ah, mas para quê, pastor? É porque eu quero que você fique diante dos seus olhos isso aí, que você internalize essa verdade, né? Lógico que não basta apenas falar, declarar, mas é uma forma de nós começarmos a internalizar essa verdade, né? E lá na Machonaria, que é a melhor célula do mundo, só para lembrar, né? Lá o que a gente faz? De vez em quando eu falo assim, quem decorar, eu levo um presente, né? Geralmente é um chocolate, alguma coisa. Então assim, quem falar de cor vai ganhar o presente. E de vez em quando tem um ou outro ganhando lá, porque ele acerta. Eu quero ver, tem alguém aqui que sabe de cor? Não pode olhar lá no aplicativo, não. Você tem que saber de cor a nossa declaração de visão. Alguém sabe aqui? Aleluia, depois vai ganhar um presente, vai ganhar um, tá? Né? Quem mais? Só ele, né? Só ele. Quem mais? O Nilson, você sabe, Nilson? Duvido, Deodó. Vamos lá, meu povo, vamos falar todo mundo junto a nossa declaração? Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Vamos fazer isso aí? Somos uma igreja em célula. Aí, você sabe. O que nós somos, irmãos? Agora eu vou dar uma bronca no você. Por que você não chegou 20 minutos antes para a gente dobrar o joelho e orar aqui, clamar a Deus, buscar a Deus hoje de manhã? Por que você não fez isso? Porque nós amamos a Deus apaixonadamente. Hoje é o primeiro dia do mês. O que a gente faz no primeiro dia do mês? Como a gente não teve a oração das 6 da manhã às 7, isso a gente faz quando o dia das primícias, ele acontece no dia de semana. Agora, domingo, a gente já ia ter a celebração. O que eu fiz? Eu mandei uma mensagem, falei para os líderes, falei assim, vem e chama o povo. Chama os irmãos para estarem aqui pelo menos 20 minutos antes, 30 minutos antes, chega aqui às 9, vamos dobrar o joelho. Vamos chamar pela presença de Deus, vamos nos consagrar a Deus, sabe por quê? Porque, irmão, se Deus não estiver nesse lugar, vamos embora para as nossas casas, vamos embora, vamos fechar esse negócio aqui, né? Ao que foi dito por um santo homem de Deus, Charles Spurgeon, ele foi o príncipe dos pregadores, ele disse, se Deus não estiver presente,
Se a presença de Deus não for real, é melhor fechar, lacrar as portas e colocar uma cruz preta lá na porta. Deus morreu, Deus não está aqui. Então, nós não queremos, nós amamos a presença de Deus. Amém, povo de Deus? Então, nós somos uma igreja em células que ama a Deus. É com paixão, irmão, tem que ter fogo no coração. Amém? Só que, se eu amo a Deus, a Bíblia diz o quê? Ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar o seu próximo, porque daí você é um mentiroso. Como que você ama a Deus que você não vê e você não ama o teu irmão que você vê? E Tiago fala aí, Tiago é duro na queda, né? Então a gente tem que amar o irmão. Então nós somos uma igreja em células que ama a Deus apaixonadamente, mas que a gente se importa com as pessoas. A gente ama as pessoas, ama uns aos outros, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, não é? Mas nós amamos, nós nos esforçamos para cumprir o mandamento de Jesus. Ama o teu próximo como eu amei vocês. Então, nós nos importamos com as pessoas, com quem está aqui, mas nós nos importamos com as pessoas que estão lá fora. Hoje eu vou falar sobre isso com você. Nós amamos a Deus, somos uma igreja em célula, amamos a Deus apaixonadamente, que se importa com as pessoas, nós nos importamos com as pessoas, mas nós temos que cumprir um propósito. E qual que é o propósito? Diga comigo, se multiplicar. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Tudo que não multiplica, morre. Tudo que não multiplica, morre. É forte isso, pastor. Pastor, será? Vai estudar para você ver sobre esse tema. Você vai descobrir. Tudo que para de multiplicar, morre. Por isso que a gente bate nessa tecla. Por isso que a gente força a barra às vezes. Sabe? Uma célula que não multiplica, judiação, vai morrer. No teu corpo é assim. Né? Os radicais livres aí, eles estão trabalhando contra você. Eles estão trabalhando contra você. Vai morrendo. Vai chegar uma hora que, acabou. Sabe? Então, o que tem que fazer? Tem que multiplicar. Nossa igreja, sabe, irmãos, eu estou com um sonho. Passou ali, nós vamos ter essa semana agora, a Comingá. O que é Comingá? Comingá é a Conferência Missionária de Maringá. Não é da nossa igreja. Nós emprestamos o nosso espaço, vamos servir essa turma, vamos estar trabalhando aí, servindo, para ser uma bênção. Mas ela é uma conferência, é da cidade de Maringá. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não olha aqui, a IBC, a Batista Central, aí ele olha lá a outra, e olha a outra. Não, Deus não vê desse jeito. Deus vê a sua igreja. Deus vê o seu povo. Amém, amados? Jesus morreu pela sua igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não é a igreja Batista Central, não é? Nós fazemos parte da igreja de Cristo, mas não, é a igreja de Maringá. Então a conferência missionária vai ser a conferência de Maringá. Vai acontecer aqui no nosso templo. Eu quero fazer um convite para você, eu quero insistir, vem aí, vai ser quinta noite, sexta noite. Não é? Aí vai ter uns horários pela manhã, né? Tanto na quinta, quanto na sexta, quanto no sábado, mas aí é voltado para pastores mesmo, né? Sabe, irmão, por que eu estou falando isso? Eu sonho que a nossa igreja se multiplique, mas não é multiplica a IBC não, né? Eu sonho, amados, é que se levante no nosso meio, gente com o coração ardendo, pegando fogo, fala assim, eu quero fazer a diferença, eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero ir onde ninguém vai, eu quero. Sabe, e lá tem um pastor, ele assim, me constrangeu, é meu amigão, pastor Marcelino, ele brinca demais comigo, ele é terrível, não vou contar a brincadeira que ele faz comigo, não, senão vocês não vão, toda vez que você lembrar, você não vai parar de rir. Ele disse que eu pareço um porquinho da Índia grávida, sabe? Não, ele é terrível. Ele fala assim, nossa, você parece uma preazinha grávida assim, sabe, essa barriguinha. Ele é terrível, pastor Marcelino. Ele é pastor, mas ele estava pastoreando uma mega igreja, lá em Vitória, no Espírito Santo. Sabe, muito bem, uma igreja voando, sabe, não cabia o povo. Se você vê as fotos, você fala, nossa, de repente, sabe o que esse pastor fez? Ele falou assim, não posso. Ele levantou outros pastores, que estavam lá com ele, cresceram com ele, gente na mesma visão, falou assim, vocês vão liderar a igreja aqui agora, porque Deus está me chamando para o sertão. O homem foi lá para o meio do sertão da Bahia, irmão, um lugar inóspito, um lugar difícil, quase nenhuma presença de cristãos evangélicos. Você sabia que tem muito lugar no Brasil que não tem presença de cristão evangélico? Não tem, né? Eu estive lá em Picos, eu falei para vocês já, né? Lugar que tem 1%, 2% de cristão evangélico, 1%, 2%, não tem.
Não tem. Esse homem não pegou, ele e a família abraçou isso aí, estão lá num lugar chamado Central, né? E a igreja dele também é Batista Central, lá na Bahia, no interior da Bahia, lá no sertão da Bahia. Mas, queridos, em um ano, se você vê o que Deus está fazendo naquele lugar, Deus está salvando gente lá assim de uma maneira poderosa. Que coisa linda, que coisa linda. Quando ele contou lá, meu Deus do céu, minha cara veio no chão. Eu falei, Jesus amado, eu não vou e não estou enviando ninguém. E que vergonha para nós, irmãos. Que igreja somos nós? Será que nós entendemos o evangelho de verdade? Nós precisamos multiplicar. Precisamos multiplicar a célula, mas nós precisamos multiplicar. Quem sabe tem alguém aqui que foi chamado por Deus e você está enterrando. Domingo que vem eu vou pregar sobre isso, hoje não. Mas como eu estou falando da Comingá, né, sobre a obra missionária, meu irmão, de repente você foi chamado por Deus, só está faltando, como diz lá Romanos capítulo 10, como irão se não forem enviados? Vamos enviar você, nós vamos te enviar, vamos preparar, vamos treinar você, nós vamos enviar você, para você cumprir o chamado de Deus, porque naquele dia, Deus, quando você for prestar conta, Deus não vai pedir conta para você, daquilo que Ele não pediu para você. Deus vai pedir conta para cada um de nós, presta atenção, isso já é a mensagem do domingo que vem, já estou adiantando ela, mas não já vou voltar aqui, mas Deus vai pedir conta para você, daquilo que Ele confiou a você, se você foi fiel a Ele. Você pode dizer que você está sendo fiel a Deus, meu irmão? Naquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Ah, pastor, para com esse negócio. Não, tudo bem, eu não estou aqui querendo trazer peso sobre você. Não estou, eu só estou apenas admoestando você, dizendo para você, muito cuidado, porque no dia do juízo, muitos de nós compareceremos diante do Senhor. E essa é a pregação de domingo que vem, vou falar sobre a vinda de Jesus. Mas muitos de nós compareceremos diante do Senhor, e o Senhor vai olhar para nós e falar assim, ô servo mau e infiel, o que você fez? Com aquilo que eu confiei a você, aquilo que eu coloquei nas suas mãos, aquilo que eu dei a você, gratuitamente, graciosamente, o que você fez? Ah, sabe o que é, Deus? Eu estava ocupado demais. Ah, Deus, eu tinha lá uns problemas para resolver. Ah, isso, aquilo, tudo bem, você pode fazer isso. Mas Deus vai pedir conta para você. Deus vai pedir conta para você. Se eu fosse você, eu viria na conferência, né, pelo menos na quinta noite, na sexta noite. Ah, pastor, eu tenho célula na quinta, né, vê lá com o seu líder, se combine de vir todo mundo, se não, vem num dia, não vem, aí vem não vem nesse dia que você tem célula, não sei, eu não estou dizendo aqui, não estou ditando regra aqui não, tá? Até porque o líder de célula sabe como caminha com a célula dele lá, né, eu falar, vem todo mundo, mete a camiseta da célula, vem para cá, mas é uma sugestão minha. Pega o santo livro aí, abra comigo no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, conhecido demais, vivido de menos. Todo mundo conhece Lucas capítulo 15, todo mundo conhece. Duvido que tenha uma pessoa aqui que não conheça pelo menos uma das parábolas que está aqui em Lucas 15. Eu acho que não tem. Se eu começar a falar aqui, você vai falar, já ouvi isso aí, eu sei. Só que assim, a gente sabe demais e a gente vive de menos. Esse é o nosso desafio, queridos. Vamos pedir para o Espírito Santo, vou fazer uma oração já aqui com você, sabe? Pedir para o Espírito Santo, Jesus, a gente precisa viver mais. A gente precisa viver mais. Falar menos, viver mais, a gente precisa, sabe, como disse Jesus, não adianta somente ser ouvinte, irmão, você ouve todo domingo, você ouve toda terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, ou sábado lá na sua célula, tudo que a gente fala aqui, repete e fala, vamos conversar sobre isso, vamos compartilhar, irmão, a gente sabe, a gente ouve, mas aí Jesus falou, não adianta, se você só ouve e não pratica, você está edificando uma casa sobre a areia. Você está edificando uma casa sem alicerce, e essa casa não vai ficar de pé. A gente precisa edificar a nossa vida sobre o firme fundamento. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e diga comigo, pratica. Só dá um cutucão em alguém assim, aquele cutucão santo, fala assim, meu irmão, a gente tem que praticar, vamos praticar. Amém? Pega aí o santo livro, abra comigo, vai ser uma leitura extensa, tá bom? Em nome de Jesus, não vou nem falar nada, só vou ler o texto todo, porque se eu começar a falar, não vai, porque eu vou ler todo. São 3 parábolas, e eu vou ler as 3. Vou ler as 3 com vocês. Olha lá, quero que você já preste atenção no versículo 1, porque diz assim, capítulo 15, verso 1 de Lucas, Evangelho segundo Lucas,
Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, verso 1, e a versão da minha Bíblia é a Nova Versão Internacional. Ó, diz assim, ó, antes, fala assim: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Diga: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A tua palavra é poderosa e eficaz, como uma espada de 2 gumes. Eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga: é sobre a palavra que eu vou lançar a minha rede nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Diz o texto sagrado então: todos os publicanos e pecadores. Publicano era uma raça, era tido assim como a escória. Publicano eram os cobradores de impostos, tá? Então era gente assim, gente marginalizada, ninguém chegava nem perto deles. O judeu mesmo, sabe, aquele um que guardava lá as tradições, que guardava as regras, as leis, não chegava nem perto, considerava mais impuro do que um porco. E eles, olha que eles não comem carne de porco até hoje, né? Então olha aí, os publicanos e os pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Eles estavam lá para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Olha lá, eles estavam criticando Jesus, tá? É Jesus que eles estão criticando. Ele fala assim, ó: este homem recebe pecadores e come com eles. É Jesus, né? Esse Jesus aí, ele recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Olha que interessante. Vão ser três histórias, mas todas elas têm o mesmo sentido. Todas elas apontam para uma mesma direção. Olha que interessante. E aí fala assim: ele contou esta palavra. Por quê? Porque elas têm o mesmo sentido. Olha lá, qual foi a primeira parábola que Jesus conta? Qual é a primeira história que Jesus contou? Olha lá: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? É uma pergunta. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo. Quem que está dizendo? Quem que está dizendo? Então tá bom, olha lá. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, olha lá, ó, ele já está fazendo uma ponte para outra. Ou, ele conta das ovelhas, das 100 ovelhas, e agora ele fala assim: mas ó, outra coisa, presta atenção. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, qual que é a mulher que possuindo 10 dracmas, não é? O que era dracma, querido? Alguém sabe aí? Uma moeda de prata, um valor ali pequeno, né? Uma dracma. Possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura até encontrá-la. Qual é? Qual é a mulher que, se perdeu uma dracma, não vai fazer isso? Até encontrar a dracma. Olha lá. E quando a encontra, que interessante isso, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Acho que eu li isso aí na parábola anterior, sim ou não? Não é? Reúne as amigas, reúne o pessoal e faz festa, dizendo: vamos se alegrar comigo porque eu encontrei o que estava perdido. Eu digo, Jesus mais uma vez, ó, ele falou na primeira e agora está dizendo de novo: eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Aleluia. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Ah, eles quem? Ele tinha 2 filhos. O texto vai mostrar isso aí. Esse que é o que está dizendo: me dá a minha parte que eu quero viver a minha vida,
eu quero fazer as coisas do meu jeito, e tem um outro filho que vai aparecer mais para frente. Então, o pai repartiu entre eles, deu para um e deu para o outro. Mas presta atenção, não muito tempo depois, o filho mais novo, ele pegou tudo, reuniu tudo que tinha, que não era pouca coisa não, porque o pai era, reuniu tudo que tinha, e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com a lavagem praticamente, tá, queridos? Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Glória a Deus, que coisa linda isso aqui. Estando ainda longe, o pai viu ele. Esse pai estava de olho, estava esperando. O pai estava querendo encontrar esse filho aqui, com certeza, porque viu ele de longe. O pai o viu, e cheio de compaixão, diga comigo, compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo, né? Sabe quem que é esse filho aqui? Sem vergonha. Sem vergonha. Pensa num menino que dá trabalho, hein? Foi embora, pegou tudo que o pai tinha dado, foi, e aí gastou tudo. Não sei quanto tempo levou para gastar não, mas gastou tudo. Quando ele estava lá na lona, quando ele estava no fundo do poço, ele conseguiu cavar mais um pouquinho, porque ele foi cuidar dos porcos lá, você leu aqui. Aí ele toma a decisão: vou voltar para lá, vou voltar, nem que for um empregado lá, eu vou ter o que eu preciso, porque os empregados na casa do meu pai têm tudo que eles precisam, eles não passam necessidade de nada não. E aí o pai o surpreende dessa maneira, o pai corre para ele, abraça ele, o beija, e aí o filho vai com aquele discurso, né? O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Eita Deus! Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. Diferente do pai, né? O pai encheu-se de, diga comigo, compaixão. Compaixão. Fala comigo, compaixão. E o filho mais velho se encheu de, que antagonismo, né? Coisas opostas mesmo, né? Compaixão e ira são coisas opostas. Olha lá, ele se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, não é o irmão dele, é o filho do pai dele,
que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Glórias a Deus. Queridos, sabe, hoje lógico, não vou ter tempo, porque logo depois eu vou sair de viagem, mas esse domingo e domingo que vem, eu quero falar sobre parábolas, as parábolas de Jesus, né? São histórias que Jesus contou. Essa era uma figura de linguagem muito usada naquele tempo, não é? Uma maneira, né? Os judeus usavam muito nas suas pregações, né? Essa forma de falar, de ensinar. Por quê? Porque elas didaticamente, elas conseguiam atingir o seu objetivo, que era que as pessoas, os ouvintes, elas entendessem. E Jesus usou demais, né? Tanto que Jesus conta aí, mais de 40 parábolas, são mais de 40, é que não há consenso, tá? E eu mesmo falei, não vou decidir esse negócio não, né? O que é, o que não é. Por exemplo, tem uma história que Jesus conta, que é do rico e Lázaro. Eu particularmente acredito na literalidade, eu acredito que Jesus estava falando de duas pessoas de fato, porque Jesus dá nome. Toda outra parábola, todas as parábolas, Jesus não fala o nome das pessoas. Nessa do rico e Lázaro, né? Ele cita o nome, Lázaro, né? E o rico. Então Jesus dá nome. Eu acredito que ele estava falando de gente real mesmo, e ele estava dando um exemplo real, muito real. Então, ou seja, o inferno é real, meu amado. O inferno é real, não vamos para lá não, amém, meu povo? Não vamos para lá. Deus não quer que a gente vá para o inferno. O inferno foi criado para o diabo, para Satanás e os seus demônios. Deus, já vou ler um texto para vocês aqui. Deus quer que todos nós sejamos salvos, amém, povo de Deus? Então essa era uma maneira, uma didática, uma forma de Deus, ele falar, de Jesus ensinar, através das palavras, então, das parábolas. Existiam muitas parábolas. Hoje eu quero destacar essas três aqui, porque elas têm um mesmo sentido. Olhe para mim, olhe na minha direção. As três têm o mesmo sentido. E qual que é o sentido? Se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, ou seja, para essas parábolas, eu diria: o Deus que está à procura do perdido, o Deus que está em busca do perdido, o Deus que busca o pecador. Todas as três parábolas, elas apresentam o mesmo cenário: algo se perdeu. Sim ou não? Notou isso aí? As três parábolas, que na verdade ali diz que é uma só. Jesus contou uma parábola, Jesus não contou três. A gente classifica como três, porque são três histórias diferentes. Mas foi uma só, por quê? Porque ele apontava para uma mesma direção. E qual é a direção? Você vai ver, algo se perdeu, algo precisou ser feito, existiu ali uma atividade, uma tarefa da parte humana, da parte das pessoas envolvidas naquele processo, não é? E houve uma celebração, houve uma festa. Você vai ver isso nas três histórias. A primeira fala da ovelha que se perdeu. A ovelha, a 100ª ovelha. Quem lembra daquele cântico antigo? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Quem lembra, por favor? Meu Deus do céu, que igreja que eu estou, meu Pai Celestial. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. Alguém mais lembra aí? Canta comigo. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado
cura as suas feridas e quer te salvar. Aleluia, vamos aplaudir Jesus aí, meu povo. Vai, canta uma música solo aqui, vocês não batem palma, que é isso? O pastor amado, ele não se dá por satisfeito. Ele não se dá por satisfeito nem com as 99. Talvez ele pudesse pensar, talvez você pense assim, talvez eu pense assim. Não. As 99 estão aqui, está faltando é só uma, mas as 99 estão aqui. Vamos cuidar dessas 99. Vamos agora tomar cuidado para não perder mais nenhuma. Mas o pastor amado, ele não se dá por satisfeito, ele quer a 100ª ovelha. Ela se perdeu, alguma coisa aconteceu. O que foi que aconteceu, irmãos? O texto não fala, o texto não diz, mas diz que ela se perdeu no caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem 2 grupos de pessoas aqui. Talvez você é essa 100ª ovelha que se perdeu no caminho, alguma coisa aconteceu. Você se machucou? Você tropeçou? Você distraiu? O bando está indo e de repente você começou a olhar para os lados, começou a prestar atenção, alguma coisa chamou a tua atenção, alguma coisa distraiu você, e na hora que você viu, você estava perdido. Você estava pelo caminho, as outras foram embora, as outras 99 ovelhas foram para o seu destino, e você ficou sozinho, não é? Perdido, não sabendo para onde ir, para onde que eu vou? Não sei. Por quê? Porque a ovelha precisa ser conduzida. Eu já falei isso aqui, né? Ovelha precisa ser conduzida. Tanto que Jesus, lá no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso, se não me engano, 32, diz que ele olhou para aquelas pessoas, havia uma multidão. Jesus estava pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, e diz que ele encontrou uma multidão de pessoas e falou assim, nó, coisa de mineiro, nó, tá? Jesus encontrou uma multidão e falou assim, ovelhas exaustas, ovelhas aflitas, ovelhas que não têm pastor. Ovelha sem pastor é presa fácil. O lobo devora a ovelha que está abandonada, que está sozinha. O pastor sabia disso. Por isso, queridos, presta atenção, que quando uma ovelha se perde, o que o pastor faz? Ele guarda as 99 em segurança. Ele deixa elas lá naquele lugar, o lugar de segurança, o redil, o aprisco. Vocês ficam aqui, porque eu vou em busca dessa 100ª ovelha. E ele vai em busca dela. Ele vai em busca dessa 100ª ovelha. Ele vai. E quando ele a encontra, ela está toda machucada, toda ferida. Você tem alguém aqui que está assim? Todo quebradinho? A vida te quebrou? As circunstâncias quebraram você? Você está angustiado, decepcionado, não é? Está se sentindo assim, frustrado? O pastor amado está aqui, amém? O pastor amado, ele quer te salvar. O pastor amado, ele faz isso. Ele cura as feridas. Jesus, ele quer curar as feridas. Tanto que foi o que Jesus fez. Vendo a multidão, lá em Mateus de novo, Mateus 9, versículo 32 em diante, diz que ele curou as multidões. Sentiu compaixão, olha a palavra compaixão, sentiu compaixão delas e curou elas, libertou elas. Só que aí depois Jesus faz uma constatação, e eu também faço essa mesma constatação, e eu também faço a mesma oração que Jesus, na verdade, Jesus não fez oração, ele disse, vocês precisam orar. Jesus chega um momento, ele fala assim, olha, realmente, a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. E aí ele diz assim, peçam ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Eu oro para que Deus levante gente que se importa. Gente que olha para o perdido, olha para, ou gente que se perdeu, gente que se desviou do caminho, gente, querido, por isso que eu brinco às vezes, eu brinco muito lá na maçonaria, a melhor célula do mundo, né? Eu brinco lá, eu falo para eles, eu falo assim, desviado vale 2 pontos, desviado vale 2 pontos. A gente nunca, você já sabe disso, aqui é uma regra aqui na nossa comunidade. A gente, irmão, a pessoa que é de uma outra comunidade cristã, está bem lá, está servindo a Deus, glória a Deus, fica lá, sirva a Deus lá. A gente incentiva a pessoa a estar firme onde Deus plantou ela. Agora, sabe, queridos, uma coisa, talvez nesse descubro, não sei se vai acontecer nesse descubro, mas vem pessoas que eram de outras comunidades. E aí como que a gente vai tocar a pessoa daqui? De jeito nenhum, a gente não toca ninguém daqui não, só que a gente precisa entender. Sabe o que eu tenho constatado? Eu tenho constatado que muitas dessas pessoas que estão aqui,
que vieram de outras comunidades cristãs, evangélicas, né? A gente não arrancou elas de lá de jeito nenhum. Elas saíram de lá faz tempo. E quando eu converso, a pessoa fala assim: ah, não, eu era da igreja tal. Eu falo: a igreja tal eu conheço demais. Eu acho que, amados, raramente tem uma igreja de Maringá que eu não conheço. Eu sou amigo de todo mundo, é meu jeitão. É o meu jeito, eu sou amigo de todos os pastores dessa cidade, eu sou assim, me dou bem com todo mundo, ando junto com essa galera aí, sabe, eu me dou bem. Então assim, eu sei quando a pessoa fala: eu era da igreja tal, eu falo: eu conheço lá, eu conheço o pastor daquela igreja. Eu falo assim: mas por que você você deixou de ir lá? Aí a pessoa muitas vezes abre o coração, sabe o que eu descubro? Sabe o que eu descubro? No descubro a gente descobre muita coisa. Eu descubro que faz 2 anos que ela não vai lá, eu descubro que faz 3 anos. Tem algumas que fazem 5 anos que não vão, batizou e depois nunca mais foram. Ô meu querido, eu posso bater um papo reto com você aqui? Posso falar olhando nos seus olhos? Papo reto, sem sabe, tangiversar? Falar assim olhando no teu olho? Posso sim ou não? Já tem uns que eu acho que ficaram na dúvida. Eu posso falar papo reto com você? Ah, meu filho, você é um desviado, rapaz. Você está desviado? Que história é essa? Eu sou da igreja, você é nada. Pega aí, um membro do teu corpo, tira ele. Corta aí um dedinho teu, deixa ele 2 minutos longe do corpo, 4 minutos, 5 minutos longe do corpo. O que vai acontecer com esse membro? Ele vai apodrecer, ele morreu. Como que uma pessoa fala para mim que ela está longe do corpo de Cristo, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e está falando para mim: é nada, você está desviado. É que a gente não gosta de falar, porque é uma palavra tão feia. Você sabia, né? O diabo o desviado é tão lascado que nem o diabo gosta. O diabo fala: Deus me livre. Porque, irmão, como que dá trabalho? Como que dá trabalho? Uma pessoa desviada, querido, tá assim, no inferno 2 vezes. E aí a Bíblia fala, Pedro vai falar assim: quando você resgata um desviado, você livrou a alma dessa pessoa do inferno 2 vezes. Por isso que eu falo, né? Vale 2 pontos. Irmão, bota no teu radar aí os desviados. Desviado. Gruda. Agarra nele. Fala: você precisa voltar para Jesus, meu filho. Jesus está voltando. Domingo que vem eu vou falar isso aqui. Jesus está às portas. Você está brincando, criatura? Jesus vem e você fica. Não, Jesus conhece meu coração. Conhece mesmo. E por conhecer o teu coração, Ele vai julgar justamente, retamente. Para com essa conversa. Para de ficar dando desculpa. Você está desviado, meu filho. Você está afastado. Ah, eu acho que eu não preciso. Você pode achar o que você quiser. Ninguém está. Eu não estou aqui falando, querido, que você não pode. Faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Porém, não há vida fora do corpo. Não há salvação fora da arca, querido. Ah, mas a arca é incômoda, a arca dá trabalho, dentro da arca tem animal, dentro da arca tem barulho, dentro da arca tem mau cheiro, é verdade. E eu confesso para você que muitas vezes, dentro do corpo da igreja de Jesus, que é a arca de Deus para a salvação da humanidade, muitas vezes tem incômodo, tem sujeira, tem mau cheiro, mas é o único lugar seguro na face da terra. Fora da arca, morte, meu irmão. Fora da arca, a morte, a destruição, a juízo. Dentro da arca, com todo incômodo. E sejamos sinceros, eu podia muito bem querer passar pano aqui, né? E dizer que não. Tem incômodo, irmão. De vez em quando tem que administrar aqui picuinha de irmão, que eu falo: Jesus, dá-me graça e sabedoria. Picuinha, briguinha besta, um com ciúmes do outro, um com raiva do outro, por coisa assim, mais idiota que você possa imaginar. E você tem que administrar, porque dentro da arca tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Só que é dentro da arca que é a salvação. Fora da arca não há salvação. O pastor sabia disso. O pastor sabia que aquela ovelha sozinha, perdida, ela era comida de lobo. Por isso o pastor pega, deixa as 99 em cuidado, deixa as 99 em segurança, e ele vai em busca da 100ª ovelha. Quando eu preparo as mensagens, eu oro e fico buscando de Deus, pedindo uma direção para Deus, mas Deus não me mostra tudo. E ainda bem. Mas deixa eu contar uma coisa que está vindo aqui, uma palavra de conhecimento, uma revelação. A gente fala revelação, não é muito certo, não, mas é mesmo, não tem problema, é só para você entender. É uma palavra de conhecimento do Espírito Santo. Você que está aqui nessa manhã,
Deus está dizendo para você, volta para a segurança do aprisco. O Senhor está dizendo para você, presta atenção. Ó, quem sabe, toda essa mensagem, 3 parábolas, está falando é com você. É com você. Com você. O Senhor está dizendo para você, volta para dentro da arca. Volta para dentro da arca. Não queira ser o herói. Não queira ser aquela pessoa que diz, não, eu faço do meu jeito, eu vivo do meu jeito. Porque isso pode redundar na sua vida em destruição e morte. Por misericórdia e graça, Deus está apelando para você aqui nessa manhã, meu irmão. Deus está falando para você, venha para a segurança. O pastor amado é Jesus, tá, meu irmão? Eu sou um pastor merreca, que bem sim, sabe? Pastorzinho mesmo, pastorzinho. Eu detestava quando a pessoa falava pastorzinho, eu ficava assim, que parecia que baixava mal em mim, assim. Você fala, pastorzinho, eu falei assim, pastorzinho, você vai ver quem que é pastorzinho, né? Ixi, irmão, já pequei tanto dentro, né? Dentro. Não, de fora também pequei, porque pensei, pastorzinho, quando eu comecei no ministério, era muito menino, né? Falava assim, você que cuida da igreja. Eu falei assim, não sou zelador da igreja. Eu falava na lata, não sou zelador da igreja, eu sou o pastor, sabe? Né? Mas eu sou um pastorzinho, um merreca. Agora o pastor amado, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas dele. Jesus deu a vida dele por mim e por você, amém, povo amado? Ele deixou as 99 e ele veio ao seu encontro. Ele quer te restaurar, ele quer curar você. Mas sabe, irmãos, eu estava orando, e aí eu me lembrei, orei muito esse texto de Filipenses capítulo 2, se não me engano, no verso 6 vai começar a parte que eu quero falar para você. Começa dizendo assim, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo quem ele era, Deus, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se de si mesmo e ele assumiu a forma de servo. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. E eu quero falar agora com outro grupo de pessoas. Eu falo com a ovelha perdida. Jesus quer restaurar você, Jesus quer te trazer de volta à segurança do aprisco. Ele quer curar você. Ele quer colocar o remédio nas suas feridas, assim como lá na história do bom samaritano. O bom samaritano é Jesus, colocou remédio na ferida daquele homem machucado, aquele homem ferido, vencido, aquele homem assaltado pela vida, pelas circunstâncias. O bom samaritano botou remédio, curou as feridas dele. Jesus quer botar remédio nas suas feridas, amém? Ele quer restaurar você, ele quer libertar você. Libertar, para você voltar para a segurança do aprisco. Mas tem um outro grupo de pessoas aqui, que é gente que já está, é gente que já sabe, o pastor te ama, o pastor cuida de você, você é uma ovelha de Jesus, você está na segurança do aprisco, e o Senhor está falando comigo e com você aqui nessa manhã. Ele está dizendo assim, chegou a hora de nós corrermos algum risco por causa do reino de Deus. Chegou a hora, querido, de nós termos aqui dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A mesma disposição. Irmão, é disposição, porque não dá para comparar. São coisas totalmente diferentes. Jesus abriu mão de toda a sua glória. Jesus era Deus. E Ele deixou a sua glória, o seu poder eterno, e assumiu uma forma humana, uma forma de escravo aqui, querido. Veio morrer numa cruz por minha causa, por sua causa, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Aguentou a humilhação, a vergonha. Agora, você, eu, nós, se tivermos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, isso vai nos levar a uma ação. Qual é a ação, irmão? Qual é a ação? É nos importarmos com a ovelha perdida. É termos o mesmo sentimento de Jesus. Tem alguma ovelha perdida perto de você? Eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que tem. E Jesus está dizendo para mim e para você aqui nessa manhã, vão e façam o mesmo. Vão e façam o mesmo. Reconheçam o valor de uma vida, de uma alma. Reconheçam o valor de uma ovelha. Por que o pastor deixou tudo e foi em busca dela? Porque ele reconhecia que aquela ovelha, ela era preciosa. Preguei domingo passado aqui, irmãos. Carta de Pedro. Não foi por coisas corruptíveis como ouro ou prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus derramado por nós. Jesus pagou um alto preço.
Jesus sabe o valor que tem uma alma, porque Ele pagou o preço. E você, e eu, irmãos? Nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para aquelas que estão à nossa volta, e nós reconhecemos o valor de uma vida, o valor de uma pessoa. O pastor Amado fez isso. E ele diz para mim e para você nessa manhã, preste atenção aqui, ele quer que eu e você façamos o mesmo. Ele quer. Sabe, irmão, isso vai acontecer de maneira muito prática. Maneira muito prática. Quando você para ouvir alguém, quando você para orar por alguém, meu querido, deixa eu dar uma palavra para você aqui. Não esteja com pessoas, não interaja com pessoas quebradas pela vida, pessoas machucadas, e você interage com elas, e elas saem da tua presença sem receber pelo menos uma oração. Não faça isso. Eu quero em nome de Jesus exortar você nessa manhã, igreja, não faça isso. Não faça isso. Sabe, irmãos, pessoas às vezes vêm até mim, lógico, como pastor, e elas precisam de ajuda, socorro, e muitas vezes eu estou diante das pessoas e na minha mente, enquanto elas estão ali compartilhando, estão colocando para fora suas mazelas, suas angústias, suas dores, seus problemas, e eu dentro de mim eu estou dizendo igual Pedro, diante do paralítico lá na porta do templo Formosa, falo, meu Deus, eu não tenho ouro, eu não tenho prata para dar para essa pessoa, porque muitas vezes problemas materiais, eu fico doido, sabe, a pessoa está passando uma crise, às vezes profissional, material, e eu dentro de mim falo, meu Deus, eu não tenho ouro, eu não tenho prata para dar para ela. Mas sabe, irmãos, eu falei isso aqui há poucos dias atrás e vou repetir, ainda bem que Pedro não tinha prata e nem ouro para dar para aquele homem, porque se ele tivesse, ele tinha arrancado do bolso e tinha dado R$50 para ele, tinha dado R$100 para ele, só que aquele homem ia continuar paralítico, sim ou não? Se ele tivesse ouro, prata, ele dava. Está aqui, ó, eu tenho. Ele não tinha um vintém, pelo jeito ele não tinha um centavo, quebrado, viu? Ei, apóstolo quebrado. Os apóstolos de hoje são diferentes, hoje é tudo magnata. Não, na Bíblia, quebrado de judiação, não tinha um real, não é? Nem R$1. Aí ele olha para o camarada e fala o quê? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma coisa que eu posso dar para você. É no nome de Jesus que eu te digo, levanta e anda. Tomou o paralítico pela mão e deu um sacoalhão nele, puxou, levantou, e o paralítico se pôs de pé e começou a pular, a saltar, aleluia. Provou o milagre de Deus. Sabe, irmão, você tem sobre a sua vida a graça de Deus. Olha aqui na minha direção, já vai encerrar, irmão, não precisa ficar apavorado não. Eu sei que você fica angustiado, eu sei que você quer ir lá votar lá no conselho tutelar, eu sei que você quer lá fazer, né? Tudo bem, não tem problema não, mas já vou encerrar. Me presta atenção, isso aqui só um minutinho. Escuta aqui. Você tem graça de Deus sobre a tua vida. Você tem uma palavra de Deus no teu coração e na tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Sabe, irmão, essa semana eu até contava para alguém, eu tive uma experiência, um pastor querido, amigo meu, caminho junto dele, né? E assim, ele estava passando por ele já tinha aberto para mim uma luta muito grande que ele estava passando, e chorei com ele, orei com ele, isso há algum tempo atrás, né? Até no final vou pedir para vocês orarem por ele, lembrar também de orar pela Claudete, né? A minha amada até falou para mim, amor, leva o nome dela lá e bota no muro das lamentações. Vou fazer isso mesmo, vou botar lá o pedido de oração lá, oração 24 horas por dia, né? Vou colocar lá pela Claudete, lembra de orar pela Claudete? Estamos orando pela Claudete, Deus está pondo a mão lá, tá? Está assim, está sendo um processo, está sendo paulatino, mas ela está melhorando, já temos recebido notícias que ela tem melhorado assim a cada dia, está melhorando, né? Está se alimentando, já ganhou peso, né? Então assim, glória a Deus. E aí nós vamos orar pelo pastor José, meu amigão, mas é só para você entender, o pastor José contou para mim aí uma luta, né? Ele já vinha passando a luta, a sogra dele com câncer, com senil, etc, veio morar com eles, ele cuidando dela lá, joia, né? Aí daí a pouco esse homem também, um problema grave, cardíaco, ele tem um histórico familiar de problemas, são cardiopatas, assim, sabe?
problema cardíaco, e aí foi tentar fazer uma intervenção lá, uma angioplastia, e não deu certo, ele estava angustiado com esse negócio, e aí uma possibilidade de ter que fazer uma cirurgia de peito aberto. Quando ele falou isso para mim, eu fui estudar para saber, porque, né, para não falar asneira para ele, né, e fui tentar entender esse negócio, e conversei com ele, orei com ele, aí tudo bem, deu certo, conseguiu depois fazer a angioplastia, sem precisar fazer a cirurgia de peito aberto e tal. Mas aí encontrei ele essa semana, quinta-feira, né, fazia dias que eu não encontrava ele, encontro ele, e ele chega para mim, eu falei, ô meu amigão, cadê você, cara? Você está sumido, estou com saudade de você, e eu às vezes na correria também acabo não lembrando, né, não mandando uma mensagem, como que você está, cara? E tal, como que está, né, aquelas coisas que nós compartilhamos. Aí ele falou assim, cara, minha esposa saiu ontem do hospital, e ela tinha sido diagnosticado, quando ele conversou comigo lá atrás, ela ia fazer os exames de rotina de mulher. Sabe os exames de rotina? Então, descobriu um câncer no seio dela. E aí, ela passou pela cirurgia. Na hora que ele falou isso, sabe quando você trava? Você trava, você não tem palavras. Você não tem palavras. Irmão, é engraçado isso aí, né? Porque eu acho que vocês ficam pensando, porque eu sou o homem das palavras, né? E fala mais do que a boca, né? Mas existem situações que você não tem palavras. E eu travei na hora. E eu não sabia o que dizer para ele. Mas, amados, a Bíblia fala que muitas vezes você vai estar diante de pessoas, diante de situações, e você não vai, humanamente, você não vai ter as palavras, mas o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Irmãos, e o Espírito Santo veio, e saiu que eu nem pensei. Eu falei totalmente, aquilo na origem não era minha, não vinha de mim mesmo. E eu dei uma palavra para ele, uma palavra do Espírito Santo. O que Deus, sabe, ardeu no meu coração, né? E nem passou pela minha mente. E eu dei para ele a palavra. Aí a lágrima escorreu, ele falou assim, não, eu recebo e eu creio, meu amigo. Eu creio. Sabe, irmão, Deus está querendo usar a sua vida. Deus está querendo fazer de mim, fazer de nós. Bons pastores, lógico, o bom pastor é Jesus, mas pastores com o coração de Jesus. Você já sabe que essa igreja aqui não é igreja de um pastor só. Se você está numa igreja de um pastor, você está na igreja errada. Você está na igreja errada, pode procurar, tem igreja aí que tem um pastorzaço lá, gente grandona, gente assim que o cara é um fenômeno, sabe, igrejas firmadas na personalidade do pastor, né? Até um pastor amigo meu contando para mim, ele estava lá nos Estados Unidos, e ele falou assim, rapaz, como é diferente lá, né? Eu falei, muito diferente. Ele falou assim, eu ia nas igrejas, eu ficava assustado, porque chegava lá, a foto do pastor no banheiro, a foto do pastor no corredor, a foto do pastor, assim, o pastorzão e tal. Irmão, tem igreja assim, Maringá também tem igreja boa assim, vai lá, meu querido. Agora, se você entende que Deus chamou você para você ser tudo aquilo que Ele criou você para ser, para não depender de um pastorzão, mas Ele quer fazer de você um pastor de ovelhas. Não pode ser, não é pastor de 1000, não é pastor de 5000, não é pastor de 10.000, pastor de uma pessoa, 2 pessoas, alguém que ama e que se importa com as pessoas. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Por isso que nós somos uma igreja em célula, porque a gente se importa com as pessoas. A gente se importa com 1, com 2, com 4, com 5. E aí, meu irmão, o Senhor está falando comigo, com você. Ele está dizendo, estende a tua mão. Vai em busca da ovelha perdida também. Vai em busca. Tem alguém perdido perto de você? Tem uma ovelha machucada? Tem uma ovelha caída? Tem uma ovelha destruída? Deus quer usar a tua vida. Seja um pastor. Seja alguém que ama. Seja alguém que pelo menos faz uma oração por essa pessoa. Amém, povo de Deus? As 3 parábolas, elas contam a mesma coisa. A mulher perdeu uma dracma, algo que tinha um determinado valor. Nem era muita coisa. Mas é interessante que vocês podem perceber que, primeiro, o número 100 é um número de totalidade, porque tem os 2 números, né? Fugiu o termo agora, mas os 2 números, 1 e o 0, completa. É o número completo, é o total. 100, 10 na Bíblia fala de totalidade. Tinha 100 ovelhas, perdeu uma, estava incompleto. Tinha 10 dracmas, 10 moedas, 10 dracmas, perdeu uma, estava incompleto. 9 não está completo. Só 10 está completo.
E aí a mulher faz o quê? Ela vai e ela faz o que precisa ser feito. Diz que ela liga, né, acende, né, liga é a linguagem de hoje, acende a lâmpada, acende a luz, coloca sobre um lugar alto para iluminar toda a casa, e ela começa um processo de varredura. Ela começa a varrer a casa, porque ela estava procurando aquela moeda que havia sido perdida. Ela estava procurando, e diz a palavra de Deus, que essa mulher, ela, depois de fazer toda essa inspeção, depois de varrer a casa toda, diz que ela encontrou a dracma perdida. Ela encontrou aquela moeda perdida. E interessante, porque tanto na história da ovelha, da centésima ovelha, como na história da dracma, o que eles fizeram? Ficaram muito felizes. Ficaram muito felizes, fizeram festa, ao ponto de chamar os amigos, chamar os vizinhos, vamos fazer festa, vamos nos alegrar. Por quê? Porque algo que havia sido perdido foi encontrado. E aí chega onde eu quero chegar para eu poder encerrar. Na história do filho pródigo. Sabe, irmão, para mim o filho mais pródigo aqui não é o que deu linha na pipa e foi embora de casa, não. O filho mais pródigo aqui é o filho que ficou em casa. Era o filho que aparentemente na superfície, tudo jóia, tudo legal. Não faz nada de errado. Ele fala para o pai, ele fala assim, puxa, eu estou aqui, vivendo e trabalhando como um escravo. Isso nem um cabrito deu para eu fazer uma festa com os meus amigos. A queixa dele, né? Nem um cabrito o senhor deu para mim. Ficou em casa o tempo todo. O outro não. O outro, irmãos, foi lambão, hein? Foi lambão, porque olha o que ele faz. Ele chega para o pai e fala assim, eu quero a minha parte da herança. Vocês têm noção o que isso significa dentro daquela cultura, dentro daquele contexto? Irmão, um filho chegar para o pai e falar assim, me dá a parte da minha herança para o pai vivo, era como se ele estivesse dizendo na lata do pai, estivesse dizendo na cara do pai, eu quero que você morra, eu quero que você morra, me dá a minha parte, para mim, tanto importa, eu não faço questão de você não, eu quero a minha parte da herança. Que afronta, né? Que coisa, imagina o que esse filho causou no coração do pai, a tristeza do pai, de ouvir o filho falar isso para você. Não, pastor, ele não falou isso, não, mas a atitude dele demonstrava isso. Por mim que você morra. E eu só quero a minha parte da herança. Eu só quero a minha parte da herança. E aí, o pai, ele deu. Só que a Bíblia diz que ele deu para os dois, ele não deu só para aquele que tinha pedido. Ou seja, a mesma quantidade, né, que o filho que foi embora, ele recebeu, o outro recebeu, estava no poder dele. Estava no poder dele. Só que, interessante que o que foi embora, ele viveu uma vida dissoluta, né? O texto fala, ele gastou tudo que tinha, e o que não tinha, se afundou, chegou no fundo do poço, e ali ele falou, o que eu fui fazer da minha vida? Diz que ele caiu em si. Às vezes, irmãos, né, eu tenho lidado com uma situação, e eu oro a Deus, tenho orado, falado para Deus, puxa, né, não seja feita a minha vontade, mas a tua, mas às vezes a pessoa tem que chegar no fundo do poço mesmo, ela tem que, sabe, você tem que chegar assim no extremo, para daí cair em si, que foi o caso do filho pródigo, ele chegou no fundo do poço, a Bíblia diz que ele caiu em si. Às vezes é isso, tem gente que só assim vai acordar para a vida, só assim, lógico que a gente não quer, né, a gente orou, Deus, livra, guarda, tem misericórdia, mas às vezes, quem sabe, é a maneira, e ele caiu em si. Ainda bem que ele caiu em si, ainda bem, ele se lembrou, ele falou assim, lá na casa do meu pai, é tudo diferente, eu estou aqui nessa pocilga, eu estou aqui nessa situação, olha, imagina, lá na casa do meu pai, até o menor empregado, o menor servo, ele tem de tudo, não falta nada para ele, e eu estou aqui nessa situação, eu vou voltar para a casa do pai, só que eu não mereço nada, eu mereço a condenação. Ele fala para ele mesmo, fala assim, eu não sou digno de ser tratado como um filho mais, mas eu vou pedir clemência, eu vou pedir misericórdia, quem sabe o pai não me recebe para ser pelo menos um empregado lá, ele tem muitos empregados, eu vou ser mais um empregado, e ele toma a decisão, e a Bíblia diz que ele volta. É tremendo, eu falei aqui, que o pai vê ele de longe, né, irmãos? Me parece que esse pai estava na espera desse filho, o pai estava aguardando, quem sabe esse pai já tinha feito de tudo para encontrar esse filho, mas vocês lembram que o texto diz que ele foi para uma terra muito distante, ele se perdeu completamente,
Quem sabe, não é igual hoje não, irmão, hoje a gente consegue pela rede social, você encontra a pessoa aí, não é? Hoje nós temos meios, naquele tempo não tinha não, então faz muito sentido, né? Quem sabe aquele pai tentou, perguntou para um, perguntou para outro, quem sabe viajou, foi numa cidade, foi na outra, e não encontrou o filho, e chegou uma hora que ele fez o quê? Ele foi para casa, só que a Bíblia mostra para nós que esse pai, ele estava na expectativa de ter o seu filho de volta, porque diz que ele estava lá, e ele viu o filho longe, e ele correu ao encontro daquele filho, ele foi ao encontro do filho, abraçou esse filho, recebeu esse filho, restaurou esse filho, tirou aquela roupa imunda, deu uma roupa limpa, uma roupa nova, uma roupa de festa, colocou um anel no dedo dele, colocou sandálias nos pés dele, e fez uma festa de arromba, mandou matar um novilho cevado, um novilho gordo, e deu um churrasco, e está tendo festa, está tendo música, está se alegrando, mas o que pega aqui, e a minha oração, é para que em nome de Jesus, Deus encontre nesse lugar, homens e mulheres, com o coração desse pai, mas não encontre homens e mulheres com o coração desse irmão, porque o texto diz que esse irmão, quando ele ouve o barulho da festa, tem gente que não gosta de festa, né, irmão? Tem gente que se incomoda, é outra palavra de conselho. Vocês fazem muita bagunça no batismo, vocês estouram, até eu fico bravo às vezes com esse negócio que estoura, porque fica tudo na minha cara e tal, mas meu irmão, nós vamos fazer mais festa ainda, vamos fazer mais festa, por quê? Porque nós nos alegramos com aquilo que Deus está fazendo, nós nos alegramos por ver a salvação de Deus alcançando pessoas, libertando pessoas. Agora, você tem que sondar teu coração, você não se alegra quando um irmão, ele é restaurado, ele é resgatado, quando o irmão, ele é alcançado? Você não tem alegria, você não se alegra, você não festeja? Quem sabe você está com a síndrome do irmão mais velho, quem sabe você está aí com esse coração aí peludo, precisa colocar isso diante de Deus, porque aquele irmão, quando ele ouve o barulho da música, a festa, ele chega e chama um servo e fala assim, o que está acontecendo aí? E o servo, sem saber, abriu o coração, às vezes a gente tem que tomar cuidado com quem a gente fala, o que a gente fala, o servo fala assim, teu pai está feliz demais, sabe o teu irmão voltou, por isso que teu pai está fazendo essa festa. Na hora, irmão, o rapaz endemoniou, falou, que? Ele está dando festa para esse vagabundo, ele está fazendo festa para esse bandido, gastou tudo, foi viver entre, ele já imaginava, foi viver entre as prostitutas, foi fazer tudo errado, e agora ele volta com a maior cara de pau, e o pai está recebendo ele, e o pai está fazendo festa para ele. Onde já se viu essa coisa? O pai fica sabendo, o pai percebe, aí o pai vem, filho, o teu irmão está de volta, vamos, o pai abraça, endurece, o que está acontecendo? O que o senhor está fazendo festa para esse teu filho aí? O que o senhor está fazendo? Ele não chama de irmão, ele chama de esse teu filho, gastou tudo, se quebrou inteiro, agora ele volta, o senhor dá uma festa para ele, agora eu estou aqui, quanto tempo eu estou aqui, quanto tempo eu te sirvo, ele fala, como um escravo, e o Senhor não me dá um cabrito. Querido, que mentira, né? Que mentira. Quando o pai deu a parte da herança, o que o texto diz? Ele deu para os dois, ele tinha o dinheiro dele, ele tinha a parte da herança dele, ele podia fazer o que ele quisesse. O pai fala para ele, fala assim, meu filho, tudo que é meu é seu, cara, de onde você está tirando isso aí? Você está vendo, irmão, como muitas vezes a pessoa ela é cegada pelo engano, muitas vezes deixa entrar no coração a cegueira, o engano, aquilo entra no coração da pessoa, ela se perde. Eu oro para que em nome de Jesus, Deus guarde você, guarde tua mente, guarde teu coração, que cada dia nesse lugar nós façamos mais festas, mais festa, mais alegria, mais celebração, por ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Sabe, irmão, você acha que eu também não sou tentado muitas vezes? Eu falo, Deus, quantas vezes, estou abrindo o coração para vocês, quantas vezes eu falo assim, puxa vida, Deus, o Senhor sabe, eu caminho na tua presença, eu ando em santidade, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu medito na tua palavra, eu te sirvo, e aí vem lá um lambão, tudo lá, então, o
o cara prova uns milagres, e eu estou aqui clamando pelo milagre, eu estou aqui clamando pela resposta, eu estou aqui na tua presença, e não acontece na minha vida. Você acha que eu não sou tentado também, irmão? Você acha que meu coração também, ele não dá fica ali, um conflito interno? Eu fico. Mas quando isso acontece, na hora eu falo assim, você está vivo aí dentro ainda? Você está tentando sobreviver, seu pecador miserável? Deus, aí eu oro com vontade. Deus, faz mais na vida do meu irmão, abençoa mais ele. Senhor, o Senhor está fazendo milagre, aumenta o nível de milagre na vida dele, aleluia, porque assim Deus trata o meu coração. Assim Deus trata o meu coração, sabe, irmão, nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos dar um coração como o coração de Jesus, um coração como nós cantamos aqui, um coração realmente rasgado, quebrantado na presença de Deus. Deus quer que você, que eu, que nós abramos o nosso coração aqui nessa manhã, que nós abramos o nosso coração. Quem sabe você vinha abrigando aí um sentimento, né? Um coração aí sendo endurecido, né? Começando a ter essa barreira, ter esse sentimento, né? Não, imagina, por que Deus está abençoando o outro? Por que Deus está fazendo na vida do outro? Meu irmão, lute contra isso, lute, fale para você mesmo, fala assim, glória a Deus, porque Deus está fazendo, e que Deus faça mais na vida dele, que Deus abençoe mais ainda ele, que ele prove mais de Deus, eu quero ver ele provando mais de Deus, porque assim Deus vai curar o teu coração, Deus vai tornar o teu coração um coração parecido com o coração de Jesus, um coração parecido com o coração de Jesus. Eu encerro, meu irmão, e eu quero orar por você, eu quero orar com você, o Ministério de Louvor pode vir. Essas três histórias, essas três parábolas, elas falam uma só coisa. Elas falam de um Deus que quer buscar e salvar o perdido. Jesus, ele disse, eu vim para buscar e para salvar os perdidos. Olha na minha direção, distrai, né? Esse povo é feio demais, misericórdia, né? Eu estou até de camisa nova para você olhar para mim, né? Escuta, é brincadeira, são bonitos demais. É que vocês ficam olhando daí, vocês me atrapalham. Olha para mim, escute aqui, querido, que Deus, Ele nos deu o coração dele, que haja no meu coração e no seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo, Jesus. Um Deus que busca o perdido, um Deus que busca o pecador, um Deus que se importa com a 100ª ovelha, um Deus que perdeu uma moeda, mas é importante, está faltando algo, está incompleto, Ele não aceita o incompleto, Ele não aceita a falta de nada. Ele é o Deus que é um pai de amor, que não importa o que esse filho fez, não importa o que aconteceu, Ele não está nem aí. Ele não está aqui para julgar e condenar, pelo contrário, Ele está aqui para salvar. Domingo que vem eu vou falar, vai chegar o dia que o Pai, Ele vai vir numa outra posição, Ele não vai vir para passar pano para ninguém não, Ele vai vir como justo juiz. Mas esse tempo que nós estamos vivendo, irmão, é um tempo de resgate, é um tempo de salvação, é um tempo de perdão, é um tempo onde o Pai, Ele chama todos ao arrependimento. E eu encerro, queridos, tem um texto das Escrituras, olha isso, diz o texto sagrado, lá em Timóteo, capítulo 2, verso de número 3 e verso 6, diz assim, olha, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Fique de pé. Ele não quer que nenhum se perca. Deus não quer que nenhum se perca. A palavra está dizendo aqui, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso deve ser o desejo do meu coração e do seu coração também, sabe? Se tem algum filho pródigo aqui, se tem alguma ovelha perdida aqui, Jesus está chamando você.
É a manhã do teu resgate. É a manhã dele trazer você de volta, curar tuas feridas, restaurar você. Nesse momento que nós vamos cantar essa canção, o Espírito Santo vai estar ministrando sua mente e seu coração. Se ele está falando com você, não endureça o seu coração, não resista. É o momento de você se reconciliar, o momento de você voltar para a presença dele. Esse é o momento. Mas tem o outro grupo, que é um grupo que já caminha com Jesus. E Jesus está dizendo para você, Jesus está dizendo para mim: receba o meu coração nessa manhã. Ame como eu amo, perdoe como eu perdoo. O Senhor quer fazer isso comigo, com você. Vamos adorar o Senhor.